Olá, pessoal! Espero que vocês estejam todos bem longe do coronavírus, que vocês estejam aí se cuidando, mantendo os cuidados necessários. Nós vamos iniciar hoje os nossos estudos virtuais. Nossa primeira aula vai ser sobre variações linguísticas. Usem vários materiais que vocês tenham aí disponíveis, inclusive o livro didático. É o material que eu enviarei, o vídeo que eu produzirei. Usem também outros vídeos, existem vídeos bem bacanas. Aliás, o conteúdo é bacana, então usem vídeos disponíveis no YouTube, ou conteúdo na internet, é claro, para quem tiver essa disponibilidade, ok? Se tiverem alguma dúvida, anotem. Inclusive, anotem também o conteúdo. Abram o caderno de vocês, façam pausas nesse vídeo, anotem. É muito importante. O nosso cérebro, ele trabalha melhor se nós fizermos essas anotações. E também para lembrar depois, né? Então, variações linguísticas. O que são? Quais os tipos de variações? Ok? Então, para iniciar, quando eu falo variação linguística, pode ser que muitos alunos pensem diversas línguas, língua portuguesa, alemão, espanhol, inglês. Não, variação linguística não está relacionada às diversas línguas existentes. Ela está relacionada à nossa própria língua, né? Qual é a capacidade natural que a nossa língua, no caso a língua portuguesa, ela tem de se transformar, ela tem de se adaptar ao nosso sistema. Todas as línguas, elas possuem as suas variações. A língua inglesa, ela vai ter variações. A língua portuguesa também. Então, vocês já devem perceber muito que a nossa língua, ela não é uniforme. Ou seja, ela não é falada da mesma maneira em todas as regiões, em todos os grupos sociais, né? Ela tem modificações. E são essas modificações que trata a variação linguística, certo? Aqui um parênteses para vocês. Quando julgamos errada determinada variedade linguística, nós estamos agindo aí com um certo preconceito linguístico. Até tem aqui um livro bem bacana que se chama Preconceito Linguístico, né? Ele é escrito por um linguista, o Marcos Bagno, que ele trata muito bem desse assunto, né? Que por vezes nós pensamos assim: se essa pessoa, apesar de falar língua portuguesa, não está falando como eu, ela está falando errado. E não é assim, pessoal, né? Nós temos que respeitar essas variações que a língua traz, né? Então, existe também o preconceito, né, através da língua. Esse preconceito é chamado de preconceito linguístico, né? Na volta às aulas, se alguém quiser ler esse livro aqui, eu posso emprestar para vocês, beleza? Então, vamos lá. Já sabemos que variação linguística são as diferentes variações que a mesma língua pode sofrer. Então, quais são essas variações? Vamos entender. Pode-se acontecer variação por história. Pode acontecer uma variação regional, social, estilística. Então, existem vários tipos de se acontecer a variação linguística. Vamos estudar a cada um. Variação histórica, por exemplo. Já nos lembra aí história, né? Já vem à cabeça o conceito de história. É justamente isso, pessoal. A língua, ela tem a capacidade de, no decorrer do tempo, se modificar. A nossa língua, ela não é uma língua sempre que nasceu assim e termina assim. Não. Ela, graças a Deus, ela tem a oportunidade de se modificar. Então, por exemplo, coloquei um exemplo bem básico, né, que nós usamos muito. Vejam o nosso você de hoje em dia. Ele antes era tratado por vossa mercê. Aí ele se transformou em vós mercê, vassumcê, vancê, você. E nós já informalmente usamos o quê? Você, se, ou numa linguagem aí
da internet, o VC. Então, o você, no decorrer da história, ele foi sofrendo uma variação. Isso é variação linguística histórica. Né? De vossa mercê, ele veio a se transformar no você que nós usamos hoje. Isso é variação histórica. Um outro exemplo, farmácia é uma palavra que era escrita com PH, né? Farmácia, né? Agora nós temos ela com F. Então, no decorrer do passar do tempo aí, foi uma palavra que se modificou. Então, isso é variação histórica, né? A capacidade que a língua tem de se modificar com o passar do tempo, né? Nós temos aí, dentro da nossa língua, várias outras línguas foram incrementadas, né? As línguas africanas, a própria língua e as línguas, né, indígenas. Então, a nossa língua, com a história, ela foi ganhando várias adaptações, né? E isso também se encaixa aí como uma variação histórica, beleza? Outro tipo de variação é a variação regional. E eu acredito que essa seja a que nós mais comentamos no nosso dia a dia e percebemos, que é aquela variação que acontece de uma região para outra, de um estado para outro, ou até mesmo de uma cidade para outra. A variação regional, ela também pode ser chamada de dialeto, né? São os diversos também sotaques, popularmente, né? Nós conhecemos. Olha lá o sotaque daquela pessoa. O que quer dizer? Que provavelmente eu percebi que ela veio de uma outra região e que ela tem uma fala diferenciada da minha, apesar de ser a mesma língua. Então, isso é variação regional, certo? Aqui exemplos, né? O nosso famoso aipim, né, também pode ser tratado por mandioca, por macaxeira, né, região nordeste, por exemplo, norte, né, macaxeira. Então, apesar de ser a mesma coisa, tem diferentes formas de ser chamada. Isso é variação linguística. Está errado dizer aipim? Está errado dizer macaxeira, mandioca? Não, está correto, porque cada região tem a sua variação. O mesmo ocorre, por exemplo, com tangerina, né? Seria mimosa, bergamota, mexerica, tangerina? Seria o que ela quiser, desde que seja entendível, né? Então, isso é variação regional. Os sotaques que nós percebemos, né? O mineiro com o seu uai, ou o gaúcho com o seu mas bate, né? São variações regionais, ok? Outro tipo de variação é a social, né? E existem algumas subclassificações aí. Por exemplo, a língua, ela pode se modificar dependendo da idade da pessoa, né? As pessoas com mais idade talvez tenham, né, uma língua diferenciada, até mesmo por uma construção histórica. Já as pessoas mais jovens podem ter uma fala diferenciada também, né? Então, ela pode mudar com a idade. Também pode ser alterada dependendo do sexo, né? Mulheres e homens podem falar de diversas maneiras a mesma coisa, né? Por exemplo, dois homens aí se despedindo, o que eles vão dizer? Falou, até mais, valeu, né? Mulheres, tchau, amiga, até mais, nos vemos, né? Me liga, vamos conversar. Então, existem variações também entre homens e mulheres na fala, né? As variações de gênero, a variação de sexo. Também acontece muito essa variação dependendo da classe social em que a pessoa está inserida. Por exemplo, pessoas de uma classe social mais elevada talvez possam ter mais acesso ao conhecimento, né? Não digo só a elevada, né? Mas talvez as pessoas que tenham mais acesso ao conhecimento, elas vão ter uma aprimoração da língua, né? E as pessoas com menos grau de instrução, elas vão ter uma língua um pouco menos abrangente, né? Então, o grupo social, né, a classe social em que a pessoa está inserida, pode interferir muito na questão da fala, né, na questão das variações linguísticas. E também tem uma variação bem legal, né, dentro do social,
que é a variação pelos grupos sociais. Né? Vocês aí, jovens, adolescentes, costumam muito formar grupos sociais. E aí também existem algumas variações linguísticas, né, na fala. Por exemplo, as gírias, né? Gíria é um tipo de variação social que é usada por determinados grupos. Coloquei alguns exemplos aqui, ó. Que paia, pode crer, na moral, né? Tô de boa. Então, são algumas gírias que são usadas por alguns grupos sociais. Pode ser que se você fale para o seu avô, ô, meu avô, eu estou de boa, pode ser que ele não entenda, né? Porque pode não fazer parte do grupo em que ele está inserido. Mas também pode ser que ele te fale alguma coisa que você não entenda. Por quê? Porque aí nós temos uma variação por idade, certo? Também existem os jargões. Que são jargões? São gírias exclusivas de algumas profissões. Né? Algumas profissões, por exemplo, os médicos, os advogados, são algumas profissões que mais usam os jargões, que são palavras, né, específicas usadas aí nesses meios, né, dentro dessas profissões. Então, perceberam que a variação social depende de vários fatores, de idade, de gênero, né? Depende também da classe em que a pessoa está inserida e dos grupos que ela está inserida, ok? Variação estilística, ou seja, de estilo, de forma também. Nós, de acordo com a situação que nós vivemos, nós monitoramos a nossa fala ou a nossa escrita para aquela situação, para se enquadrar naquela situação. Então, nós temos o quê? Uma linguagem que nós podemos usar informal ou uma linguagem formal. No meu cotidiano, no meu dia a dia, com as pessoas que eu gosto, que eu mantenho sempre contato, com os meus familiares, eu utilizo uma linguagem informal, ou seja, aquela linguagem que não vai se monitorar, cuidar da forma, cuidar das regras, né? Já dependendo da situação, se eu estiver conversando com alguém que eu não conheço, se eu estiver conversando com, por exemplo, uma entrevista de emprego, eu vou precisar monitorar a minha língua, a minha fala. Então, aí eu vou usar uma linguagem formal, uma linguagem padrão, né? Uma linguagem culta também pode ser assim conhecida. É uma linguagem que ela fique mais presa a alguns detalhes, a algumas regras. Eu tenho um exemplo aqui. Uma mesma frase dita em uma linguagem informal e numa linguagem formal. Por exemplo, informal. Tá na cara que eles não teve peito para encarar os ladrão. Perceberam a linguagem informal? Tá na cara que eles não teve peito para encarar o ladrão. É uma fala de alguém no dia a dia ali contando algo para outra pessoa que é próxima a ela. Essa fala está errada? Não. Essa fala pode ser que gramaticalmente, ou seja, falando das regras da nossa língua, ela estaria incorreta. Mas linguisticamente, ou seja, falando de variação linguística, ela está correta ao contexto, à pessoa, então não tem por que dizer que ela esteja errada nesse momento, ok? Cuidem com o preconceito linguístico. Agora, a mesma frase, né, numa linguagem formal, ou seja, naquela em que eu vou monitorar a fala, porque vai dependendo da situação, da pessoa com quem eu estou falando. Então, informal. Tá na cara que eles não teve peito de encarar o ladrão. Formal. Obviamente, faltou-lhes coragem para enfrentar os ladrões. Perceberam como ficou uma fala culta monitorada? Essa a diferença, né? A variação de estilo. Então, vocês, alunos, conhecedores, né, da nossa língua, conhecedores das regras gramaticais, usem sempre que necessário a norma padrão, a norma, né, a linguagem formal. Beleza? Pessoal, então essa foi a nossa aula de variações linguísticas. Espero que vocês tenham entendido, né, que são variações, quais os tipos, e também, né, o preconceito linguístico que muitas vezes acontece e não deveria acontecer.
justamente porque cada região, cada pessoa tem uma variação que não é considerada errada, né? Então isso, quando é criticado, é um preconceito, é uma forma de preconceito, ok? Até a nossa próxima aula, pretendo postar mais vídeos também para que vocês possam ir acompanhando. Se tiverem dúvidas, é só me chamarem, ok? Tchau!